trazer uma palavrinha pro seu coração e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do Sermão do Monte. E vamos falar um pouquinho que nós temos que ser pessoas de palavra e pessoas diferentes, sabe? E a nossa fé deve refletir no nosso estilo de vida. Tiago, capítulo 2, versículo 1, vai nos ensinar que se nós temos fé no Senhor Jesus, nós não podemos tratar as pessoas com parcialidade. Eu sei que no episódio anterior nós falamos sobre lidar com o outro, como Deus se importa com o jeito que a gente lida com os outros. Não quero falar exclusivamente sobre isso, mas do nosso estilo de vida de uma forma geral, como a gente lida com as pessoas e com tudo. Deus espera que sejamos diferentes, Se você ler Efésios, capítulo 2, você vai ver que nós não somos salvos pelas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas, se você continuar lendo, Paulo vai dizer que Deus nos criou para as boas obras. Então, por mais que as obras não nos salvem, a nossa fé necessariamente precisa refletir nas nossas obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. O versículo 19 de Tiago, capítulo 2, diz algo que eu acho muito forte. Ele diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Esse capítulo 2 de Tiago vai falar literalmente sobre isso, Sobre como que as nossas obras devem refletir aquilo que nós acreditamos, A nossa fé em Cristo Jesus. Isso com certeza é de se esperar, porque a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós cremos, confessamos o nome de Cristo, o Espírito Santo começa a gerar Cristo em nós, O fruto do Espírito, é um só, não está no plural, porque é uma pessoa e é Cristo. Cristo é amor, é paciência, é paz. Aquela lista que está ali em Gálatas capítulo 5 é tudo faz parte de Cristo, é tudo da natureza de Cristo. Então ele passa a gerar em nós Cristo. Dito isso, vamos lá para o Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, porque passar disto vem do maligno. Eu acho que eu não preciso dizer muita coisa, em relação ao que Jesus disse aqui. Ele foi muito claro. Ele quer que sejamos pessoas confiáveis, pessoas de palavra, Gente, é muito feio prometer coisas e não cumprir, vamos falar a verdade. Uma pessoa que assume o compromisso de fazer algo e não faz. Tudo bem, a gente entende, que somos todos humanos, erramos. E aqui Jesus ele já nos mostrou que nós não temos controle de absolutamente nada. Então imprevistos acontecem, às vezes a gente não vai conseguir cumprir aquilo que nós falamos. Então, por isso que é importante você justificar, Quando você diz que vai fazer algo e não faz, é importante você falar, Mais uma coisa é, ocasionalmente, você querer fazer coisas, falar que vai fazer coisas e não cumprir, Como eu disse, imprevistos acontecem. O problema é quando isso se torna um estilo de vida. Falar um monte de coisa e nunca cumprir nada, assumir compromissos e nunca ir até o final. Jesus disse que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Ele quer que nós sejamos pessoas confiáveis, pessoas de palavras, que cumprem aquilo que dizem. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a que ele pede e não volte as costas ao que lhe pediu emprestado. Essa questão de dar a outra face é um negócio muito sério. Basicamente, a gente precisa aprender que às vezes vai ser melhor ficarmos no prejuízo mesmo. Lógico que tem coisa que a gente vai ter que ir e falar, olha só, não tô gostando, a gente vai ter que se defender sim. Jesus, ele, desculpa a palavra, mas ele não está dizendo para nós sermos trouxas, não. Mas ele está nos ensinando que nós temos que saber dar a outra face. Nós temos que aprender a ser humildes. Em Lucas, capítulo 9, dos versículos 51 a 56, a gente vê que em determinado momento tá Jesus e os discípulos fazendo tipo uma viagem, vamos explicar assim. E eles iam tentar se hospedar com alguém ali de Samaria, e a pessoa não quis hospedar eles. Aí Tiago e João ficaram revoltados e falaram, Jesus, quer que a gente declare para cair fogo do céu e consumir essa galera? E Jesus disse, não. Jesus, ele resolveu ficar no prejuízo. Entende? Eu não quero entrar em aspectos culturais aqui não, que a gente está falando de judeus.
samaritanos. E também a gente pode até falar sobre hospitalidade, mas Jesus, ele preferiu seguir seu caminho do que brigar com aqueles que se recusaram a recebê-los. Provérbios capítulo 25, versículo 24 diz que é melhor morar no terraço, né, sozinho, do que numa casa com uma mulher briguenta. Eu sei que dá para aplicar esse versículo de outra forma, mas nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos pessoas briguentas. Jesus aqui está nos ensinando a dar a outra face. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aqui daria para encaixar direitinho o versículo 19 de Tiago, capítulo 2, que nós citamos no início. Mas eu não quero ser repetitivo, mas aqui Jesus está realmente mostrando que a marca daqueles que são filhos de Deus é viver de um jeito diferente, né? Eu não vou repetir o que eu disse no começo, mas é que, né, Jesus, ele falava muito dos fariseus, porque por mais que eles tivessem conteúdo, né, por mais que eles pregassem, o estilo de vida deles não era de acordo com o coração de Deus. A gente vai finalizar agora esse capítulo 5 e partir para o capítulo 6, mas na essência tudo que Jesus ele diz no Sermão do Monte é para nos ensinar a agir como ele deseja que a gente haja. E nós precisamos dar muita atenção a isso, porque é assim que os filhos de Deus são reconhecidos, né? É como diz aquela frase: as atitudes, as ações falam mais alto do que as palavras. E na verdade é isso. Um grande beijo e um abraço.